Frank Sinatra era o homem mais poderoso de Hollywood. Eles o chamavam de Chairman of the Board, o presidente do conselho, e o título não era irônico. Com um estalar de dedos, ele podia fazer carreiras decolarem ou destruir reputações. Ele tinha conexões na Casa Branca e na máfia. Quando Frank falava, o mundo parava para ouvir. Quando Frank entrava em uma sala, a temperatura mudava, a atmosfera ficava carregada de eletricidade e perigo. Ninguém dizia não a Frank Sinatra. Ninguém ousava virar as costas para ele. A lealdade era a moeda mais valiosa em seu reino, e a traição era punida com o exílio social. Mas havia um homem, apenas um em todo o universo conhecido, que operava fora da jurisdição de Sinatra. Um homem que não precisava do poder de Frank, que não temia sua raiva e que, fundamentalmente, não se importava com o império que Frank havia construído. Esse homem era seu melhor amigo, seu irmão de sangue, o vice-presidente do Rat Pack, Dean Martin. Durante anos, o mundo viu os dois como inseparáveis. Mas nos bastidores, uma tempestade silenciosa estava se formando. Frank, movido por uma necessidade insaciável de companhia e adoração, exigia a posse total de seus amigos. Dean, um solitário por natureza que apenas interpretava um bêbado sociável, estava sufocando. Chegou a noite fatídica em que a corda finalmente estourou. Não houve gritos, não houve socos. Houve apenas um pedido desesperado de um homem que tinha tudo, exceto a paz, e uma resposta gelada de um homem que só queria ir para casa. Quando Frank Sinatra, com os olhos marejados de álcool e medo da solidão, implorou para que Dean ficasse, a resposta de Dino não apenas encerrou a discussão, ela congelou o sangue de todos os presentes e marcou o fim da era mais glamourosa do entretenimento. Para compreender a gravidade desse momento, é preciso despir o mito do Rat Pack e olhar para a mecânica brutal que o sustentava. O Rat Pack não era uma democracia, era uma ditadura benevolente, gerida por Frank Sinatra. Frank era o sol e todos os outros. Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Joey Bishop, eram planetas orbitando sua gravidade massiva. Eles viviam no horário de Frank, bebiam o que Frank bebia, odiavam quem Frank odiava. Se Frank queria festa às 4 da manhã, todos festejavam. Se Frank queria voar para Palm Springs no meio da noite, todos faziam as malas. Todos, exceto Dean. Dean Martin era a anomalia. Ele era o único membro do grupo que era tão grande, ou talvez maior em termos de carisma natural, quanto Frank. Sinatra precisava de Dean. Ele precisava do humor, da leveza, daquele jeito menefrego, não me importo, que equilibrava a intensidade maníaca de Frank. Sem Dean, Frank era apenas um tirano temperamental. Com Dean, ele era parte de uma dupla cômica brilhante. Frank sabia disso, e isso o aterrorizava. Ele sabia que Dean era o único que poderia ir embora a qualquer momento e continuar sendo uma estrela gigantesca. A tensão começou a crescer em meados dos anos 60. O Rat Pack estava no auge, mas a rotina estava matando Dean. Dean Martin era, no fundo, um homem simples. Ele gostava de jogar golfe de manhã, comer um prato de massa, assistir a faroestes na TV e dormir cedo. A persona de bêbado festeiro era apenas isso, uma atuação. O copo em sua mão no palco era suco de maçã. Mas Frank vivia a lenda. Frank tinha medo do escuro, medo do silêncio, medo de ficar sozinho com seus próprios pensamentos. Ele precisava de barulho e gente ao seu redor 24 horas por dia. A ruptura aconteceu durante uma das famosas cúpulas em Las Vegas, ou talvez durante as filmagens caóticas de Robin and the Seven Hoods. A localização exata se perdeu na névoa do tempo, mas a cena é descrita por testemunhas com uma clareza dolorosa. Eram 3 da manhã. A suíte de Frank estava cheia de psicofantas, garotas, mafiosos e músicos. A fumaça do cigarro era uma nuvem azulada e a música tocava alto.
Frank estava em seu elemento, segurando a corte, recusando-se a deixar a noite acabar. Dean Martin, sentado no canto do sofá, verificou o relógio. Ele tinha um jogo de golfe às 8 da manhã. Ele estava cansado, não cansado fisicamente, mas espiritualmente exausto daquela repetição infinita. Ele se levantou, ajeitou o smoking e começou a caminhar em direção à porta. O movimento chamou a atenção de Frank. "Onde você pensa que vai, Dino?" Frank gritou, a voz cortando a música e as conversas paralelas. O quarto ficou em silêncio imediatamente. Quando o chefe falava nesse tom, todos congelavam. Dean não parou. Ele continuou andando. "Vou dormir, Frank. Tenho hora no tea amanhã cedo." Frank se levantou, cambaleando ligeiramente, mas com a fúria brilhando nos olhos azuis. Ele atravessou a sala e bloqueou o caminho de Dean. "Você não vai a lugar nenhum. A noite acabou de começar. Nós somos o Rat Pack, lembra? Nós somos os reis dessa cidade. Você não vira as costas para mim." Dean suspirou. Aquele suspiro continha anos de paciência esgotada. "Estou cansado, Frank. Acabou." Foi nesse momento que a máscara de Frank caiu. A arrogância desapareceu, substituída por um pânico cru e infantil. Ele percebeu que suas ordens não funcionavam mais com Dean. A ameaça não funcionava. Então Frank Sinatra fez a única coisa que nunca tinha feito antes. Ele implorou. Ele agarrou o braço de Dean, não com força, mas com desespero. "Dean, por favor, não faça isso. Não me deixe aqui com essas pessoas. Eles não são nós. Eles são sanguessugas. Você é meu irmão. Se você for embora, tudo isso..." Ele gesticulou para a festa decadente ao redor. "Tudo isso vira poeira. Eu preciso de você, Dino. Não saia dessa porta." A sala prendeu a respiração. Ver Frank Sinatra, o Homem de Ferro, implorando por companhia, era algo constrangedor e aterrorizante. Era a exposição de uma vulnerabilidade profunda. Ele estava dizendo, em essência, "Sem você, eu sou apenas um homem solitário em uma sala cheia de estranhos." Dean Martin olhou para a mão de Frank em seu braço. Depois, ele olhou nos olhos de Frank. Não havia raiva no rosto de Dean. Havia algo pior, pena e uma indiferença glacial. Dean entendeu naquele momento que ele não era apenas um amigo para Frank. Ele era um suporte emocional, um cobertor de segurança humano que impedia Frank de enfrentar seus demônios. E Dean não queria mais esse emprego. Dean retirou suavemente a mão de Frank de seu braço. Ele deu um passo para trás, criando uma distância física que logo se tornaria um abismo emocional. Ele ajeitou as abotoaduras, impecável como sempre, e disse a frase que gelou a sala. Uma frase que definiu a diferença fundamental entre os dois homens. "Frank", disse Dean com a voz suave, aveludada, a mesma voz que vendeu milhões de discos. "Para você, isso aqui é a vida, é o oxigênio. Mas para mim, Frank, isso é apenas um trabalho. E meu turno acabou." A frase pairou no ar como uma sentença. Dean não estava apenas recusando uma bebida. Ele estava desmantelando a mitologia que Frank construiu. Ele estava dizendo que a irmandade, a magia, a lenda do Rat Pack, para ele, era apenas um expediente, uma forma de ganhar dinheiro, algo que ele podia ligar e desligar. Ele reduziu a paixão de Frank a uma obrigação contratual. Frank ficou paralisado, a boca entreaberta, incapaz de processar a rejeição. Ele estava acostumado a ser amado, temido ou odiado. Mas ser tratado como um trabalho, ser reduzido a um chefe chato que quer fazer hora extra, isso destruiu o ego de Sinatra de uma maneira que nenhuma crítica de jornal jamais conseguiu. Dean Martin se virou e saiu. A porta da suíte se fechou com um clique suave, mas definitivo. O silêncio que ficou na sala era ensurdecedor. Ninguém sabia para onde olhar.
Frank Sinatra ficou parado no meio da sala, cercado por dezenas de pessoas, mas completamente, absolutamente sozinho. Ele serviu outro drink, mas a festa tinha morrido. O espírito tinha saído pela porta junto com Dean. Nos anos seguintes, eles continuaram a trabalhar juntos esporadicamente, mas a magia tinha quebrado. Dean se afastou cada vez mais. Ele lançou seu próprio programa de TV, The Dean Martin Show, onde ele podia ser preguiçoso, ler os cartões de deixa sem ensaiar e ir para casa jantar todas as noites. Ele provou que não precisava de Frank para ser um sucesso. Frank, por outro lado, continuou sua busca incessante por relevância e companhia, casando-se com Mia Farrow, brigando com a imprensa, gravando incessantemente, correndo de um lado para o outro para evitar o silêncio. Aquela noite na suíte foi o verdadeiro fim do Rat Pack. Não foi quando os filmes pararam de ser feitos ou quando o Cassino Sands foi demolido. Foi quando Dean Martin olhou para a alma carente de Frank Sinatra e decidiu que preferia dormir. A resposta de Dean é apenas um trabalho, é talvez a coisa mais cruel e mais honesta que ele já disse. Ela revelou a verdade nua e crua sobre a natureza da fama e da amizade em Hollywood. Para Frank, a fama era quem ele era. Para Dean, a fama era o que ele fazia. E essa distinção permitiu que Dean Martin vivesse e morresse em paz, enquanto Frank Sinatra viveu e morreu lutando. Quando Dean saiu daquela sala, ele não estava apenas deixando uma festa. Ele estava afirmando sua independência suprema. Ele estava dizendo ao mundo que o King of Cool não servia a nenhum mestre, nem mesmo ao presidente do conselho. E Frank, deixado para trás no ar viciado da madrugada, aprendeu a lição mais dura de sua vida. Você pode comprar o mundo, pode comandar exércitos e pode intimidar a máfia, mas não pode obrigar um homem que está em paz consigo mesmo a ficar numa sala onde ele não quer estar.